O que a gente tem, né, é que a vida na Terra ela deve ter surgido nas fumarolas, que a gente chama, que são aqueles vulcões no fundo do mar, porque tem um vulcão que fica ali saindo aquela água muito quente, que a gente fala, né? A gente chama aquilo lá de fumarola, ou fontes hidrotermais, que o pessoal gosta de chamar. Em volta daquilo ali você tem muito nutriente, porque esse nutriente ele vem do fundo da Terra, isso é super importante, entendeu? Então a Terra, por ela ser um planeta vivo, ativo geologicamente, isso aí é fundamental para a vida poder existir, porque a gente tem tá acontecendo uma reciclagem do material. Então o material ele entra, vai lá para o manto e ele volta por onde? Por esses vulcões aí submersos, submarinos. Então nesses pontos aí você tem a energia correta, você tem os ingredientes corretos e essas fumarolas elas ficam por muitos milhões de anos. Então você tem o tempo certo para tudo ali se desenvolver. Quando ela começa a se desenvolver ali, aí você mistura ainda com a energia que vem do Sol. Então você tem mais energia no sistema. E isso ajuda, favorece a vida sair do jeito que ela saiu. É isso aí. Meu Deus do céu. É muita coisa, muito cara. Louco. É muito louco. E o que eu falo no negócio da vida, né? Podem ter variáveis que influenciam tudo isso que a gente nem sabe ainda. Entendeu? Uhum. Isso é o que a gente sabe de maneira geral. A gente precisa disso, daquilo. Mas, por exemplo, o pessoal já descobriu, olha que coisa que você nunca ia imaginar uma coisa dessa. Num determinado momento da história, a nossa Lua, ela ficou numa determinada posição, mais perto da Terra e tudo mais, e isso foi fundamental porque ela chegou a proteger a Terra num momento que o Sol estava muito ativo, expelindo muita radiação. Se a Lua não tivesse nessa posição, essa radiação podia ter sido prejudicial para a vida se desenvolver. Então, a Lua, na posição que ela estava, durante aquele período que ela ficou, ela foi fundamental para proteger a Terra, para que a vida aqui pudesse ali dar os primeiros passos e começar a se desenvolver. Então, é uns negócios assim que você jamais ia imaginar. E isso foi descoberto há pouco tempo, há 2 anos atrás. Então, é uma nova variável que entra para procurar a vida. O pessoal que trabalha com astrobiologia e tal, né? A gente fala de planetas habitáveis, né? Que tem que estar numa zona habitável, que é um lugar ali em volta da estrela onde a água existe no estado líquido. Porque, como eu falei, a água é fundamental. Só que hoje o pessoal já fala o seguinte, cara, isso aí só não adianta. Se não for um planeta ativo, igual a Terra é, que tem esse ciclo de renovação e tudo mais, não adianta porque não vai ter vida. Não vai ter uma vida igual a nossa ou não vai ter nenhuma vida? Não vai ter nenhum tipo de vida aí. Mas não pode ter um tipo de vida que precisa de outro conjunto de regras? Aí é o que o pessoal fala. Pode ter, mas a gente não conhece, né? Aí a gente não conhece, mas pode ter sim. Vendo tudo isso, tu acredita que a vida é uma grande cagada, um grande grande acaso que deu, ou a gente é especial, existe alguma coisa por trás de tudo isso? Então, né, que isso aí é bem complicado, né? Eu acho que aqui na Terra foi aonde todas essas variáveis aí acabaram se combinando da maneira corretinha para que a vida pudesse surgir. Mas isso foi sorte ou existe... Eu acho que foi o acaso, cara. O acaso, não tem nenhuma consciência por trás disso, nada? Eu acho que não. Eu acho que foi o acaso mesmo. E calhou de ser aqui e da gente estar aqui, entendeu? E como é que tu lida com o fato de tu entender que a vida que existe é um mero acaso? Como é que isso não te incomoda? Não me incomoda não, cara. Não? Acho que não. Caralho, por isso que eu entendo os caras da Terra plana. Porque se tu fala pro cara que a vida de todo mundo é um mero acaso, o cara enlouquece. Ele fala, não, eu tenho que estar no centro disso aqui. Então, tem um vidro em volta de mim, eu sou especial. Eu entendo perfeitamente o raciocínio. Então, é esse o raciocínio dele. Não, mas eu acho que é um acaso, cara. Eu lido bem, cara, porque eu penso desse jeito mesmo, entendeu? Eu penso que é aonde todas essas variáveis se combinaram. Cara, imagina o seguinte, a gente tem a nossa atmosfera, né? Nitrogênio, oxigênio. Se tivesse 2% a mais de oxigênio, será que a gente estaria aqui? Será que a gente seria desse jeito? Pode ser que a gente fosse diferente. Pode ser que não fosse uma vida, podia ter vida, mas a vida não chegaria a evoluir, como a gente fala que a nossa vida é evoluída, não é micro-organismo nem nada. Pode ser que a vida não tivesse evoluído da maneira que ela evoluiu. E mudar um rumo, assim, pegar um caminho diferente. Pegar um caminho totalmente diferente, exatamente. Entendeu? E nós
também somos um desses caminhos, né? Somos uma das variantes possíveis. E foi que deu uns caras com 2 pernas em pé. Foi isso que deu. É desse jeito. É isso aí. Então, vendo por esse lado também, pode ser que, de verdade, nós sejamos a única forma de vida que existe, porque... Exatamente. O pessoal fala, né, que isso aí até uma... O pessoal fala comigo, mas você não acredita? Eu não acredito que tenha vida em outro... Eu acho que a vida evoluída, né? Nós somos os únicos. O pessoal agora vai detonar a gente. Dentro de todo o universo ilimitado e infinito? Aí que é o negócio. O pessoal, mas o universo é infinito, vai ter. Eu falo, cara, mas as variáveis para a vida podem ser infinitas também. E a gente não sabe. E aí? Sim, aí, se for, então tem vida pra caralho. Por aí. Ou não, né? Mas se elas forem infinitas... Se elas forem infinitas, as variáveis, você não sabe quantas variáveis são e como elas têm que estar combinadas, entendeu? Ah, tá. Então as variáveis... Peraí, as variáveis para Não, calma. O conjunto de variáveis para criar uma vida, elas podem ser infinitas? Podem ser. Tá, então se é isso, se tu pode ter infinitas possibilidades de ter vida, então é mais provável que tenha vida em outros lugares. Não, mas não é a infinitas possibilidades de ter vida. Eu falo assim que pra vida ser evoluída do jeito que a gente tá, se você souber exatamente quais são as variáveis, aí fica fácil de você encontrar ela no universo. Uhum. Mas se você não souber, entendeu? Um conjunto específico. Um conjunto específico. Tá, aí tu não consegue identificar... Aonde que tenha. Entendi, Exatamente. mas pode ser que lá no outro lado do universo... XXYZ seja uma forma de ter vida. E aqui é XXZY. Não, aí beleza. Entendeu? Aí sim. Pode ser que exista um lugar onde o conceito de oxigênio nem existe. Os caras não precisam respirar, eles só vivem. Então, esse é um grande negócio que tem. E até quando eu faço vídeo falando de vida, eu falo, pessoal, eu faço um disclaimer antes, entendeu? Eu vou falar de vida como a gente conhece aqui, essa nossa, entendeu? Mas isso aí pode ser. Tem o pessoal que estuda isso, né? Vidas baseadas em... A nossa vida, a gente fala que é uma vida baseada no carbono, né? Que é vamos dizer assim, o elemento, o bloco fundamental nosso é o carbono. Pode ser que tenha uma vida que seja baseada em outros elementos, né? Isso, é. Pode eu lembro que uma vez na faculdade eu discuti com um cara, porque ele falou, não tem como ter vida em outro lugar, porque a chance de ter oxigênio em outro lugar é tanto, então é quase impossível. Ele falou esse argumento, eu falei, tá, mas pode ser que tenha uma vida que não precisa de oxigênio. Não, mas até o oxigênio nem é tão. O oxigênio ele existe e tudo mais, né? O problema assim, nem é o oxigênio em si, entendeu? Mas é essa combinação toda. Agora tem um negócio. Vida, com certeza, existe até aqui no sistema solar. Eu tenho quase certeza disso. Vida, micro-organismo e tudo mais. Tem as luas ali de Saturno e Júpiter, que elas têm tudo aquilo que eu falei, os ingredientes que a gente fala para a vida, elas têm. Elas têm uma crosta de gelo que protege ela. Ela tem água, ela tem um oceano de água líquida. E na borda entre o oceano e o manto delas é rochoso, dessas luas. Você tem essas fumarolas, essas fontes hidrotermais. Então, tudo indica que nesses satélites aí, Encélado de Saturno e Europa de Júpiter, você tem a vida, micro-organismos e coisa e tal. Aí fica uma dica, pessoal, assista Europa Report, é um filme. Vocês vão ver que o pessoal trabalha com essa hipótese lá. E agora, é vida. É vida, entendeu? Micro-organismo e tudo. Isso aí, com certeza, o universo está cheio. E pode ser que essas estejam no estágio inicial ainda? E que se der uns 5 trilhões de anos pode aí, ser. vai ter uns caras gravando podcast lá também. E pode ser. Isso aí é uma outra questão também que o pessoal levanta, né? Que é o seguinte, será que nós somos uma vida muito nova? Ou pode ser que seja o contrário também. Pode ser que a gente seja já algo muito maduro, entendeu? Ou adolescente ainda. Ou adolescente. Então a gente não consegue encontrar outra porque elas podem estar em outro estágio. E hoje tem um outro fator ainda muito importante que o pessoal vem considerando já nessa discussão toda de vida, que é a autodestruição. Então, por exemplo, pode ser que tenha tido vidas, só que elas se autodestruíram, entendeu? Como? Por exemplo, cara, mudança climática, essas coisas todas, entendeu? Produção de combustível fóssil, guerra, desenfreado, guerras, todo mundo se matou. Então, e isso aí é muito interessante. Um cara lá na década de 60, o Frank Drake, um físico, ele criou uma equação, sabia? Ele criou chamada equação de Drake, aonde ele tentava calcular qual seria a probabilidade de você ter vida
evoluída, inteligente, igual a nossa, pelo universo. E a equação dele lá tem várias variáveis, tem coisas bem legais e tal. Na época dele, isso na década de 60, tudo era chute, né? Hoje, tem algumas coisas ali que a gente já consegue colocar, porque, por exemplo, na época dele a gente não tinha descoberto nenhum exoplaneta ainda. Que é isso? Planetas em outros sistemas, né? Tá. Pensei que já era um tipo específico de... Tá. São planetas que estão em outros sistemas. A gente não descobriu, embora os astrônomos, eles tinham certeza que existia outras estrelas com planetas, a gente não tinha descoberto nenhum. Hoje, a gente já tem 4.400 exoplanetas descobertos, entendeu? E tem de vários tipos, de vários tamanhos, orbitando diferentes estrelas. Então, com isso, você pega a equação do Drake e começa já a mexer em alguns parâmetros ali mais legal. Só que o pessoal pegou a equação do Drake e deu uma revisada nela, uma atualizada. E colocaram esse fator aí, o fator da autodestruição. Então, pode ser que a vida, ela pode ter existido, só que a gente nunca vai encontrar, porque as outras já se autodestruíram, entendeu? Eles já passaram por 5 guerras mundiais. Exatamente. Pode ter tido, tipo, uns impérios romanos, toda a história. Tipo, extinções em massa, que a Terra, só a Terra já passou por 5, né, cara? Extinções em massa. Onde a vida aqui foi praticamente destruída totalmente, entendeu? Praticamente. Então pode ter passado isso em outro, e no outro planeta ela não se recuperou, igual aconteceu aqui na Terra, que ela se recuperou. Então, você tá vendo o tanto de possibilidade. Isso que nós estamos falando só de pouca coisa, né? Pouca coisa. Que se você parar pra ver, cara, você vai abrindo assim, é um negócio muito... É legal demais. O pessoal, cara, eles têm uma visão meio errada. O pessoal fala assim, que você não acredita. Eu falo, cara, eu acho que não tem vida inteira. Mas, eu adoro conversar sobre a coisa que eu mais gosto e falar sobre, porque as possibilidades são muito grandes, cara. São muito, entendeu? É muita coisa que pode ter. Tem resposta pra quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Então, se a gente pensar na história do dinossauro, lembra do dinossauro? Aí quem veio primeiro foi o ovo, né, cara? Porque o dinossauro já botava ovo, né? E se a galinha é descendente do dinossauro? O dinossauro botava ovo. Alguns sim, pode crer, já tinha ovo boa antes de parte ter as galinhas, né? Boa parte dos dinossauros botavam Mas quem veio ovo. primeiro, o ovo ou o dinossauro? Essa é a pergunta A aí, ó. ciência trabalha assim. Essa é a pergunta. Se for na questão evolutiva, não tem como estudar isso? Tem, o pessoal vai voltando aí. Porque, por exemplo, daí dá pra ver se primeiro veio um ser. Provavelmente primeiro veio um ser, né? Não, a teoria da evolução vem da água, né? A vida sai da água, no início de tudo sai da água e vai ficando mais complexa e tal, é assim mesmo. Mas, por exemplo, eu acho que no início lá de tudo, do primeiro ser, era um óvulo, era um ovo, não, ou era um ser já? Tipo, na água, foi uma bactéria. Na verdade, era um aglomerado de células ali, cara, que acharam a condição, né, que era pertinho daqueles vulcões submarinos, né? Achou a condição ali ideal para elas se combinarem, e aí surgiu a primeira célula, porque a primeira coisa eram unicelulares, né? Depois pluricelulares, depois micro-organismos, aí foi... Teve aquele peixe desgraçado que saiu do mar lá e... da água. Aí por causa da luz, tipo, ele ficava perto da luz do sol, já chegava, aí ele desenvolveu o olho. Teve a necessidade de desenvolver um olho. Tudo é adaptação, aí foi pra superfície, teve a necessidade de ter perna, braço. De ter uma pele que aguentava a luz do sol e não sei o que. Porque aí nesse momento, aí, por exemplo, a Terra secou, os oceanos secaram muito pouco, então os bichos tinham que sair. Depois o oceano voltou, mas aí voltou, os bichos que já saíram já tinham saído, cara. E aí aprenderam. Aí a comida dele ficava no alto. Ele teve que dar um jeito de ficar mais alto, de alcançar a comida, de pular, de voar. E aí vai. É isso, a palavra mais correta. Se você fala evolução, a teoria é da evolução, tá, pessoal? Teoria da evolução. Mas se você falar adaptação, é o jeito melhor de você entender do pessoal. Tem como comprovar, né? Tem os bajus lá, sabe? O pessoal que vive um tempão dentro da água começa a desenvolver aqui no meio. Né? Isso, aquela membrana aqui. Isso mesmo. Então, tipo, isso é a maior prova, tá ligado? Não, comprovar que se adaptou tem vários, né? Igual, tipo, no fundo do mar, não tem como enxergar nada, eles adaptam a bioluminescência, que é através de células de luzes. Conversa por luz os bichos lá embaixo. Você vê, por exemplo, palma da mão e pé. Você fica um tempinho na piscina já, pra poder pegar melhor, né? As coisas, pra poder ter melhor, tipo, fixação.
tipo, mano, o ser humano parece um... Não, isso aqui, né, cara? Esse dedo aqui nosso, o polegar. Sem ele, você, meu Deus. Sem ele, você vê, qual que é a diferença? Você pega a mão de um macaco, né? Ele não tem o polegar desenvolvido. Então, isso aqui, da gente fazer isso aqui, foi uma das grandes coisas da nossa vida. O olho do ser humano, entendeu? Porque aí o olho ficou adaptado. Por que o nosso olho enxerga bem de um jeito e não enxerga do outro? Porque a gente foi, com o passar do tempo, foi adaptando para ver o que era um veneno, o que era uma planta venenosa. Então, tudo isso vai... Não, e você pode comprovar isso na sua casa em questão de 40 segundos. À noite, você apaga a luz do seu quarto, você não vai enxergar nada. Você fica 30 segundos só olhando. Você já consegue enxergar quase tudo. Você para, você apaga a luz, você viu, naquele momento você não enxerga mais nada. Passa uns 30 segundos, sua visão já está se adaptando e você já consegue enxergar. Isso, a pupila vai dilatando. A pupila dilata para você ter uma visão. É isso mesmo, é isso aí. E que nem o ser humano vai... Porra, um bicho que vive no deserto do Saara, que nem lá na Etiópia lá, onde vai pegar até 60 graus lá. O ser humano consegue viver lá e consegue viver na Sibéria. Isso. É o mesmo animal, entendeu? Mas é tipo igual, os primeiros seres humanos foram na África, eram negros. Quando foi subindo lá pro frio, foi ficando branco até por causa de se adaptar também. Tipo, e a gente tem uma variação de melanina dependendo do local que tá, né? Claro. Isso aí Porque você precisava muito de melanina para ficar embaixo do sol. E aí foi perdendo quando foi indo pro frio. Não tinha essa necessidade de abrigo, melanina, isso essas mesmo, coisas, entendeu? Isso aí. Tem duas coisas muito importantes na Terra que a gente nem não sabe direito como começou. Uma é a água. Como que a água veio parar na Terra? Mesmo? Mas não veio de asteroide, não? Eu sempre ouvi isso, de cometa e tal. Então, tem uma dúvida muito grande com relação a Que isso. precisa de muito também, né? Essa que é a dúvida. É uma história muito legal o negócio da água, que é o seguinte. Primeiro, todo mundo imaginou que ela vinha de cometas. Porque o cometa é uma bola de gelo e tal. Aí... E pro pessoal saber que o cometa é uma bola de gelo e aquela cauda é o gelo... É o gelo derretendo. Isso né? aí. Em 86, quando o Halley passou perto da Terra, foi um momento muito especial e o pessoal mandou uma sonda. Aliás, a Agência Espacial Europeia, a sonda chamada Giotto. Sabe por que ela chama Giotto? Porque dizem que aquele quadro... Mas tem umas melhores, com a cauda bem mais aberta, em triângulos. E assim. tem um que coloca assim... cometa Leonard Double Tail. Ah, tá. Porque aí você vai ver as duas caudas assim. A Giotto. Por que chama Giotto? Porque dizem... Sabe o quadro dos Três Reis Magos? Sei. Quando eles foram visitar o nascimento do Cristo, Da Jesus, estrela, ali tem um cometa, ali em cima do quadro. Sim. Dizem que aquele é o cometa Halley. E quem pintou aquele quadro foi o Giotto, que é um artista italiano. Fizeram o cálculo, mais ou menos bate 76 anos. Mais ou menos bate, que seria o Halley que estava ali. E aí deram o nome pra sonda de Giotto. Olha que doideira, cara. A coisa legal, né? O cara pintou um cometa que volta e a gente tem possibilidade de ver hoje em dia, né? Isso aí é É sensacional. muito louco. Mas aí acontece, quando essa sonda passou perto do Halley, ela descobriu que tinha água. E aí tem um ponto muito importante, que a água era parecida com a água da Terra. Bom. Isso em 1986. E aí ficou isso. Então tá resolvido. A água na Terra veio de cometa. Só que tem um problema. Os dados da sonda Giotto estavam errados. Putz. Porque o equipamento dela, nós estamos falando da década de 80, o equipamento dela parou de funcionar, deu medidas erradas, e eles tiveram que meio que descartar aqueles dados. E aí ficou aquela história, será que veio de cometa? Do que veio? Em 2014, uma outra sonda, chamada Rosetta, da Pedra da Rosetta, em homenagem à Pedra da Rosetta, visitou um cometa, que aí tem um nome muito mais complicado. Pedra da Rosetta, que foi usada para traduzir, né? Isso! Os hieróglifos, né? E tem esse nome por quê? Porque a gente acha que porque eu tô falando de cometa tanto, né? Porque os cometas podem ser, daqui a pouco nós vamos chegar a isso, a origem da vida na Terra. Entendeu? Aí essa sonda visitou um cometa que tem um nome muito mais complicado, chama-se Churyumov-Gerasimenko, que é o nome das pessoas que descobriram ele. E quando ela estudou o cometa, ela ficou orbitando o cometa durante muitos anos e tal, ela descobriu que o cometa tem água sim, só que não é a mesma água da Terra. É uma água formada pelo hidrogênio pesado, que a gente chama, que é o deutério. E aí veio toda a confusão. Então não pode ser a água que está aqui, não é a mesma água do cometa. Aí foram estudar alguns asteroides, alguns tipos de asteroides. E descobrimos
que a água dos asteroides, ela tem uma composição parecida com a água da Terra, o H2O mesmo. Só que aí tem um problema. Não tem tanto asteroide para ter tanta água como tem na Terra. Água pra valer aqui. Aí tem uma outra hipótese, que a Terra ela pode ter nascido molhada, que a gente diz. Sim. Por quê? Porque nós descobrimos, olha isso que interessante, nós descobrimos partículas de poeira pré-solar, pré a formação do Sol. Tem como descobrir isso, é impressionante, cara. Que doideira. Isso é impressionante. E essas partículas têm água. Tem água nela. E aí, o pessoal hoje... Qual que é a ideia que se tem hoje? Que um pouco da água veio de asteroide, um pouco sim pode ter vindo de cometa, e um pouco pode ter sido a Terra que nasceu molhada. Perfeito. E a origem da vida é outra coisa que a gente não sabe direito. Mas o que a gente chama de blocos fundamentais, que são lá os hidrocarbonetos, os elementos químicos e tudo, essa sonda Rosetta descobriu que os cometas são ricos nesses elementos. Então o que pode ter acontecido lá no início da Terra? Estava a Terra se formando, sofreu um grande bombardeamento desses objetos e esses elementos chegaram aqui. Aí depois tem a história de como que isso vai virar vida. Aí tem também toda uma discussão. Mas por que antigamente a gente era muito mais bombardeado e hoje é menos bombardeado? Isso aí é por causa da história do próprio Sistema Solar, né? O Sistema Solar ele passou por um período que chama período do grande bombardeamento. Hoje, os grandes objetos já se chocaram, já bateram, já desapareceram. Acabou, então, né? Acabou. É. Então, Meio que foi uma limpa, assim. foi uma limpa, foi feita uma limpa mesmo. É só olhar pra Lua. Quando você olha pra Lua, toda esburacada. toda esburacada, porque lá não tem temperismo, não teve vida pra apagar esse registro. Então você olha lá, a Lua tem milhões de crateras, não é nem milhares. Tem aquelas grandes, que foram as primeiras, né? Aquelas baitas, que são os mares lunares, né? E aí tem as menores que tem até hoje. E aí quando formou a atmosfera na Terra posteriormente, isso aí queima todos esses objetos também. Então os primeiros foram apagados, tirando um ou outro grande que chega, né, Sacane? Lá no Arizona, lá nos Bahia do Estados Unidos Golfo, que tem. do Golfo do México, aliás. Mas, né? mas o bombardeamento que a gente vê na Lua teve na Terra também. Por isso que a galera fica assim, não, mas é impossível que a vida, que os BBLs, que são os Building Blocks of Life, né, tenham vindo do espaço. Impossível que a água tenha vindo do espaço. Onde é que estão esses meteoritos, né, O pessoal na Terra? fala, né? Onde que tá esse registro? Já foi. O pessoal esquece que a Terra é um planeta vivo, né? Então a gente tem placa tectônica que está sendo destruída, se formando, tem temperismo, tem um monte de coisa que vai apagando. Alguns ficam. A cratera, né? A Meteor Crater lá no Arizona é famosa. Só que aquela cratera do Arizona é 50 mil anos só. É muito recente. O que sabemos e o que não sabemos sobre o começo da vida? Não, o que o Sacani falou é isso mesmo, né? A gente teve um input muito grande de elementos do espaço, né? Seja de cometa, seja de asteroide, né? Boa parte da água veio de fora para o nosso planeta. E o que se acredita, a gente já sabe há várias décadas, né? Tanto em cometas quanto em asteroides também, a gente tem muitos desses compostos orgânicos mais complexos em asteroide, tem aminoácido em asteroide. Né? O que o teu corpo é feito, o meu corpo é feito, os nossos corpos são feitos? É feito desses aminoácidos todos. Né? Você vai comprar, vai na academia, depois você toma o whey protein lá. O que é aquilo? Aquilo é aminoácido. Parte daquilo lá você tem em asteroide. Então, assim, não é uma coisa tão complicada se formar esses tijolinhos da vida. O pessoal fica dizendo, não, o negócio é complicado. Não, isso é química pura. Né? A gente é como se fosse um robô bioquímico, vamos botar dessa maneira. Né? E esses tijolinhos, eles foram formados ou na Terra, ou fora da Terra, ou muito provavelmente em ambos. Vou fazer perguntas bem básicas, tá? Bora. Vocês falam tijolinhos por quê? Porque tem uns elementos todos separados e quando você começa a combinar alguns, eles formam uma cadeia, né? Uma cadeia que daí pode vir alguma coisa. O que vocês chamam de tijolinhos? O que é você, Vilela? Você é carbono, oxigênio, nitrogênio e hidrogênio. 95% de você são esses 4 átomos. É mesmo? Os outros 5% ou até menos é fósforo, enxofre e ferro e outros menores. Que são, até aqui é um negócio que a gente chama de chomps. A gente precisa, para formar a vida, a primeira coisa que a gente precisa são chomps. Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. A vida que a gente conhece precisa disso daí. 6 elementos. Perfeito. Né? E esses são assim, os básicos para a coisa começar. Tem até uma galera que acha, pode ser que em outros lugares seja de silício, mas o que se viu até agora é carbono mesmo. Né? Então, inclusive, né, quando procura vida em outros astros, que nem a Lua Encélado lá de Saturno... Se procura...
esses elementos. Tá. E estava faltando fósforo, que acharam no ano passado. Então, Encélado tem todo o caldo necessário. Ah, é por isso que os caras falam, achamos fósforo, achamos não sei o quê. Isso aí. Eles estão procurando um caldo para baseado no que tenha vida aqui, pode ter... Você tem que achar os 6 elementos Perfeito. primeiro. É por isso, eu não entendia nada. Porque os caras estão procurando fósforo. Eles querem atender o quê lá? Não, fósforo é super importante, né? Para o que a gente chama de ATP aí na vida, mas aí depois a gente pode entrar nos detalhes. Mas então você tem esses átomos todos. E o carbono é, digamos assim, o mais importante de todos. Porque você consegue fazer polímeros, você consegue fazer longas cadeias. Por exemplo, a gasolina que você põe no teu carro aí, ele é um polímero que foi formado, foi modificado, na verdade, né, de petróleo, que veio de algas que viveram há centenas de milhões de anos, tá? Então, isso a gente usa isso até hoje, seja essa mesa, seja qualquer coisa, é baseado no carbono. Então, onde vem esse carbono, né? De onde é que vem o carbono que está no tronco da árvore, que está no teu corpo? Vem do ar, cara, vem desse ar que está aqui no meio, é o CO2. Que as plantas e outros organismos, eles vão fixar esse carbono na forma de glicose e vai dar toda a vida. Então, a vida, assim, se a gente botar de uma maneira bem simplista, e realmente é assim, a vida é química pura. É por isso que a gente estuda bioquímica na biologia, para entender esse negócio. Então, se você entende o que a gente chama de fotossíntese, tanto aeróbica e anaeróbica, né, se quiser a gente entra nos detalhes, senão não precisa também. E entende o que é a respiração celular, que é o que está acontecendo no corpo da gente. Você está inspirando oxigênio. Esse oxigênio vai lá na tua célula. Só que por que o oxigênio é importante? Porque o oxigênio adora roubar uns elétrons. Então lá na tua célula ele está roubando uns elétrons e isso está quebrando, está ajudando a quebrar uma molécula chamada de glicose, fazendo energia para você poder mexer teu braço, para você poder pensar e coisa desse tipo. Muito bem, agora qual é o problema desse negócio? Tá. É como isso aí aconteceu há 3,5, a 3,8, a 4,2 bilhões de anos. Você tem que ter um mínimo, além desses elementos, você tem que ter um mínimo de moléculas ali de carbono, como por exemplo o metano, que é um carbono com 4 hidrogênios e outras, já tem que estar isso formado. Então, alguns pesquisadores, que nem o Oparin, que nem o Haldane, vieram com a ideia dessa sopa primordial, que está meio em desuso hoje. Tá? A gente acredita que é mais em fontes hidrotermais que essa coisa aconteceu. A gente pode entrar nos detalhes. Até vale falar, até o pessoal entender, né? Todo esse lance de estudar a origem da vida, pessoal, é uma, como toda coisa na ciência, é uma evolução do pensamento científico. Perfeito. Então, esses primeiros caras aí, eles começaram a imaginar como que isso poderia ter se misturado. Aí vai lá, que é a sopa, que é a tal da hipótese da sopa primordial, vamos dizer assim. Isso, que já vem até do Darwin, assim, sabe? Só que aí o Oparin e o Haldane, teoricamente, hipotetizaram que, ó, se você tiver amônio, metano, tiver ali uma água e descargas elétricas como fonte de energia, que provavelmente tinha muito na Terra primitiva, isso aí potencialmente seria o suficiente para você formar moléculas orgânicas mais complexas, como os aminoácidos, que tem no whey protein que você compra no mercado. Sim. E aí um cara chamado Stanley Miller, Urey, que ganhou o prêmio Nobel pela descoberta do deutério, que o Sakane falou agora há pouco, que é o hidrogênio mais pesado, com próton e um nêutron. Esse cara, eles fizeram um experimento. Exato, e mostraram que isso acontece. Então você consegue formar, digamos assim, os tijolinhos da vida a partir de compostos muito simples e alguma fonte de energia. Isso é muito legal. Esse experimento eu até falo na minha apresentação. Eles tentaram reproduzir em laboratório o que aconteceu na Terra primordial. Então o que tinha na Terra primordial? Não tinha nada, mas tinha umas pocinhas d'água. Né, como que era essa Terra? Se eu estivesse olhando ela visualmente, como ela era? Nós estamos falando aí o quê? De 4 bi atrás, né? É. Mais ou menos. Também essas datas aí, pessoal, a gente não sabe ao certo, tá? Antes, lá, ele falou 3.7, mas foi 3.8. Né? Não sabe ao certo isso aí. Mas vamos pôr 4, né? Arredondar para 4 está bom. Cara, a Terra, ela já tinha passado, ela já estava num processo de resfriamento já, entendeu? Esse processo já tinha acontecido. Antes a Terra era uma bolona de magma, né? Uma bolona de rocha derretida. Aí com o passar do tempo essa rocha foi resfriando e tal. A água já estava aqui, ou por impacto, ou originada mesmo na Terra e tal. Um pouquinho de cada, né, provavelmente. Um pouquinho de cada. Começou a formar essas... Aí tinha lugares que tinha uma aguinha empoçada ali. Tá. Tinha esses elementos, que muito provavelmente também vieram desses impactos. A atmosfera existia? Tinha alguma coisa primordial, né? Então, assim, ó, vamos lá. A atmosfera primitiva da Terra, ela provavelmente era mais semelhante ao que a gente tem hoje em Marte e em Vênus. Que é o seguinte, é muito CO2. Provavelmente tinha muito CO2, que é o que mais tem em Marte, e é o que mais tem em Vênus também.
Por que a Terra é tão diferente, né? A atmosfera da Terra? Claro, ela é muito mais espessa que a de Marte, que é só 10%. Mas a grande diferença é que a gente tem oxigênio, que é esse que a gente está respirando agora, Certo. e a gente tem pouco CO2. E por que a gente tem pouco CO2? Porque na Terra a gente tem água líquida na superfície. E a água e os oceanos, eles absorvem esse CO2. Esse CO2... Sequestram esse CO2. Exato. Que dá todo um problema de mudança climática que nós podemos chegar depois. Né? Por enquanto, vamos ficar na Terra primitiva. Tá. E chegou um determinado momento que a vida começou a pegar esse CO2 do ar, juntar com um hidrogênio, ou da água, ou de sulfeto de hidrogênio, enfim, e começou a formar glicose, amido, que a gente come aí no almoço das plantas. E isso foi tirando esse CO2 do ar, de modo que a gente tem uma concentração muito pequena hoje de CO2 0 ponto Aliás, alguma coisa, que já dá todo esse problema de mudança climática. Era tá? para ser menor, né? Era pra ser menor ainda. Mas vamos chegar lá. Então, assim, mas tinha atmosfera, só que ela foi alterada pela vida. Essa Terra primitiva, que é uma coisa que é legal a gente lembrar também, ela sofreu o impacto nos primeiros 30, 100 milhões de anos de um outro planeta chamado Theia. Um objeto que era mais ou menos do tamanho de Marte, bateu na Terra. quê? Isso. E formou a Lua. A ejeta disso por gravidade formou a Lua. E a rotação desse sistema era uma coisa, se eu não me engano, Sacani, em torno de 5 a 6 horas. Então, o dia que hoje é de 24 horas, há 4,5 bilhões de anos, era 5, 6 horas. Foi desacelerando, então? Foi desacelerando porque a Lua causa uma fricção das marés. Então nós estamos com 24 horas hoje, lá na frente nós vamos estar com 25 horas. Há 1 bilhão de anos a gente estava com 20 ou 21 horas, não lembro agora. Então assim, era um planeta muito diferente, girava muito mais rápido, certo? Você tinha uma atmosfera muito diferente, sem oxigênio. E é por isso também que eu gosto de falar, sabe, Vilela, Sacani? Eu gosto de falar de 6 extinções. Porque a gente fala das 5 grandes que a gente teve ali, dos dinossauros e outras. Mas há 2,4, 2,5 bilhões de anos, a gente teve a grande crise do oxigênio. O que é isso? É quando as cianobactérias começaram a fazer a fotossíntese aeróbica. E aí que o oxigênio começou a ficar... Não tinha oxigênio na atmosfera, tinha muito pouco. Você vai para Marte, não tem oxigênio na atmosfera. Você vai para Vênus, aí não lembro, acho que não tem também. Enfim, ou se tiver, é muito pouco. Por que tem tanto oxigênio aqui na Terra que permite que nós, animais, consigamos viver, né, e respirar e essa coisa toda? É porque é um grupo de bactérias, chamadas cianobactérias, há 2,4, 2,5, 2,7 bilhões de anos, começou a fazer fotossíntese aeróbica. Só um parênteses aqui, por isso que uma das jeitos de terraformar Marte é levar primeiro cianobactéria. Porque elas começam a fazer essa troca, pegar o CO2 do ar, vai lá. Isso. Ou, né, mas agora só um parênteses, ou líquen. Que já botaram líquen 18 meses no espaço e vive, tá? Mas daqui a pouco a gente chega lá. Tá bom. Daqui a pouco a gente chega lá. Aí nós vamos chegar na hora de chegar no fim. A gente pode conversar um pouquinho sobre como é que a Terra pode, talvez, exportar a vida para outros astros. Provavelmente não vai ser a gente, tá? A gente não aguenta muito tempo no vácuo, não, tá? Mas um líquen aguenta. Então, muito bem. Aí, nesse início, né, o que a gente teve, né, como o Sacani botou muito bem, a gente tem essa sopa primordial, essa é uma das hipóteses. Só que aí o que a galera descobriu em 1977? Desceram com um submarino lá nas Galápagos e descobriram as chamadas fontes hidrotermais. Mas antes vamos falar do experimento. O experimento é legal. Qual? Da sopa? Da sopa. Ah, do Stanley Miller? Do Stanley Miller. Eles fizeram um laboratório, então, todas essas condições aqui que o Alberto falou, eles conseguiram fazer em laboratório, cara. Recriar e tem as fotos disso aí, isso é legal demais. E aí eles colocavam aqui os gases e tal, e aí ele falou um negócio muito interessante. Pra vida formar, pessoal, a vida então, vamos lá, é uma receita de bolo. Você precisa... É isso mesmo. Tem a receita de bolo. Ingredientes. É exatamente Ingredientes. O modo de preparo. Chomps, os 6 elementos. Precisa de água, igual o bolo precisa. Precisa ter um solvente, no caso. Aí vamos dizer que no nosso caso é água. E você precisa de energia. Precisa de energia. Igual você pega o bolo e põe no forno. Certo. E aí, qual que era a energia para começar esse processo todo? Eram raios, cara. Era descarga elétrica. Porque começou a ter, nessa época aí, por conta dessas trocas e toda essa coisa que começou a acontecer, a Terra tinha vulcões, tinha tudo isso, e isso começou a gerar descargas elétricas. E essas descargas elétricas, quando batiam nessas pocinhas, elas davam a condição dos átomos se juntarem em molécula, formar proteína, aminoácido e tal, e a vida começar. Os caras lá
reproduziram isso no laboratório. Tipo um sistema fechado, com Sei. vidro. Eles assim. fizeram um sistema fechado e Coisa mais linda do colocavam uma descarga elétrica e eles iam formar essas coisas mais complexas num outro recipiente, cara. E deu certo? Deu certo. Mas por que caiu então essa ideia da sopa primordial? Muita calma nessa hora. Eu tô acompanhando, gente. Deu certo, e até replicaram depois do experimento e formou até mais aminoácidos do que o Então, experimento original. tá. Muita Porque calma nessa hora. qual que era o lance inicial, até o pessoal entender? Era entender como que formava o aminoácido. Ah, Porque tá. já é um pulo gigante. É um Imagina, salto- você começou com 6 elementos, cara. 6 elementos dentro de uma poça d'água. É assim que começou. E como que disso, né, dá esse pulo para um aminoácido? Então, esse é aí, ó. É esse sistema aí, ó. Boa. Esse é o sistema. Olha lá na mão dele, ó. Tá o negócio pra quê? Pra dar o quê? O choque, o raio, a descarga elétrica. Então eles conseguiram reproduzir num sistema fechado como que era a Terra. Cara, experimento. É emocionante Que que esses caras absurdo. E fizeram. conseguiram fazer um aminoácido. Embora hoje, essa aí o professor que vai falar, não é a ideia que prevalece, não é mais essa ideia, mas você imaginar que esses caras conseguiram fazer esse experimento, cara, é um negócio sensacional, cara. Isso é sensacional. Eles conseguiram montar um planeta Terra num laboratório. Tá ali, ó. Aquilo ali era o planeta Terra daquela época. Então eles fizeram e eles viram esse salto aí de ter um solvente e meia dúzia de elemento químico virar aminoácido, cara. Isso é um grande pulo, cara. Então é um negócio assim absurdo, entendeu? Não, e mostra um pouquinho como a ciência funciona também. Porque teve uma hipótese que veio do Oparin e do Haldane, eles foram lá e testaram e realmente comprovaram essa hipótese. Agora sim, tem várias críticas a isso. Uma delas é que a amônia e o metano talvez não fossem tão estáveis, por exemplo, na atmosfera primitiva, né? Então, assim, veio uma série de críticas e é possível que tenha originado a vida em águas rasas, na superfície, sim, ou na atmosfera, porque o que eles estão dizendo aí é que talvez fosse na atmosfera, né? Só que aí veio uma descoberta totalmente eureka, aquelas descobertas que ninguém estava esperando, aquela coisa assim, ninguém desceu com submarino lá nas Galápagos para achar alguma coisa nova. Aí olharam lá no fundo e descobriram as chamadas fontes hidrotermais. E essas fumarolos que a gente chama. Isso para quem gosta de vulcão, eu não sei, Vilar, você conhece alguém que gosta de vulcão? Fizemos um programa sobre vulcão já aqui. Eu também gosto, mas que nem o Sergião, não. Então, olha só, a galera que gosta de vulcão adora essa história aí, né? Porque o que você tem, né, quando as placas estão aí se separando, você tem essa energia geotérmica e a água do mar, ela percola por isso e ela volta como se fosse uma chaminé. Se a galera botar aí no Google, vai ver, põe fonte hidrotermal, você vai ver esse negócio. Só que ela vem muito rica. Depois procura aí, Lene, para fontes hidrotermais. Isso, está lá a 2.500 metros de profundidade. Tá? Hidrothermal vents. Perfeito. E aí é o seguinte, essa água que percola e que volta nessas chaminés, ela é riquíssima em minerais e em compostos, por exemplo, de enxofre, que é o H2S, não é o H2O, é o H2S. Esse H2S, agora entrando rapidamente na química, ele pode ser um doador de elétron para o que a gente chama de quimiossíntese. Fotossíntese usa fóton, usa luz. Certo. Que é o que está acontecendo nas folhas das plantas aí fora. Agora não porque é noite, mas de dia está acontecendo esse negócio chamado de fotossíntese. E essa quimiossíntese, aí já não é uma hipótese, ela acontece nas fontes hidrotermais. Tem bactérias lá no fundo que estão fazendo isso neste momento. Estão pegando esse H2S, estão pegando o CO2 que está dissolvido na água e estão fazendo compostos mais complexos de carbono. Então isso aí realmente, isso acontece de fato na natureza. Então uma das hipóteses, né, é que isso potencialmente tenha acontecido de maneira similar, uma quimiossíntese para a origem na vida na Terra. Mas o que você precisa? Energia, né? E energia abundante por um longo prazo. Raio, tudo bem, tinha bastante raio no início da atmosfera. Só que as fontes hidrotermais, muito provavelmente você tinha elas por muito tempo, por longo prazo, fornecendo essa energia que a gente tem até hoje. Provavelmente sempre teve fonte hidrotermal aqui no planeta Terra. Então é muito mais plausível como fonte de energia que tenha sido em fontes hidrotermais do que tenha sido aqui na superfície, né? Essa é uma das possibilidades. O que não exclui também a hipótese de que parte dessa vida, ou pelo menos os blocos, tenham vindo do espaço. Então essa teoria da panspermia cósmica, o pessoal acha o seguinte, não veio a célula pronta. Parte da teoria da panspermia postula isso mesmo, que a vida já chegou pronta. Mas o que mais se acredita é que os blocos vieram. Então vieram esses blocos, e lá nas fontes hidrotermais, a partir de uma quimiossíntese, houve a formação
da vida. Então, Mas você não está empurrando só o problema para outro planeta? Se eles vieram de lá, mas aí a gente vai perguntar. Mas isso é uma, e isso como, é uma hipótese, e como tá? veio de lá? Chama-se hipótese da panspermia. Ah, tá. O pessoal fala que a vida, né, velho? Aí o pessoal, por exemplo, que defende a ideia de ter vida no universo inteiro. A vida aqui na Terra, ela foi semeada. Ela veio de algum lugar, a vida pronta. Essa é uma das teorias. Essa é, uma, Tá. é só o pessoal entender. Que os elementos e esses blocos fundamentais que a gente chama veio do espaço, isso já é mais ou menos consenso. Porque a gente tem amostras hoje de 2 asteroides, o Bennu e o Ryugu, e eles mostram que ali você tem os bloquinhos fundamentais da vida. Então, por que asteroide é muito importante? Porque asteroide é um objeto que não se modificou nos últimos 4,5 bilhões de anos. Então, isso já é meio consenso. Agora, isso, pessoal, não é falar que a vida veio a bordo de asteroides. Perfeito. Aí essa é a hipótese da panspermia. A hipótese da panspermia é a vida veio Pronta. num objeto pronta, chegou aqui e ela encontrou aqui as condições para se manter. Entendi. Entendeu? Agora, o que os estudos mostram e tal é que vieram os blocos fundamentais e na Terra foi encontradas as condições para isso tudo se misturar. É o forno, né? Sim. Aqui a Terra foi o forninho ideal. Ela tinha a temperatura certa, ela tinha grau de radiação, não era muito grande. Essa atmosfera muito densa no começo ajudou pra caramba, porque protegeu dos raios solares, do vento solar, porque o Sol também era diferente, ele era muito mais ativo. Então, isso poderia prejudicar. Então foi importante a Terra ter uma atmosfera mais espessa, mais densa no começo para proteger. E a vida ter... Porque todo o lance da vida é o tempo que ela precisa, que é um dos grandes filtros, né, que a gente fala. Pode ser que a vida começou a se desenvolver em outros lugares, mas não teve tempo suficiente. Por quê? Porque o planeta perdeu a atmosfera, igual Marte. Marte perdeu a atmosfera logo. Então, será que Marte teve vida? Por isso que hoje o Perseverance está lá tentando procurar resquícios de uma vida muito primitiva, parecida com a da Terra no começo. Porque a gente sabe que Marte perdeu a atmosfera, então a vida em Marte pode não ter tido tempo de se desenvolver. Entendi. Agora a Terra não, aqui foram as condições. Então teve essa atmosfera mais densa no começo, depois teve esse sequestro do CO2, essa invasão do oxigênio que foi muito importante para a vida continuar. A atmosfera continuou numa densidade correta e tudo, e aí a vida continuou a se desenvolver, a se reproduzir, a se espalhar pelo planeta. Então essa que é meio a história que a gente tem hoje, né? E só um detalhe, não sei se o pessoal que está assistindo consegue ver aquela imagem das fumarolas, aquelas são as fontes hidrotermais brancas, fumarolas brancas. Essas aí vão ter um pouco mais de cálcio, de bário, se eu não me engano, e tem as negras também, que aí tem um pouco mais dos compostos de enxofre. As negras é que formam, que a gente acredita que formam a vida. Perfeito. Quando essa fumaça aí sai uma fumaça pretona assim, essa aí que o pessoal tem... Tem Papa novo. Hã? Tem o Papa novo. Tem o Papa Novo. Não é? Não tem isso? Vida nova. Lembra? Não é isso daí? Ué. Tem uma fumaça, quando a fumaça sai. Fumaça branca é o novo Papa. Abemos papo. Abemos papo. Mas o fato... Isso é o que? É uma profundidade muito alta? Ou tanto faz? Aí, ó, essa aí. Olha aqui. Olha que legal. Cara, isso tá cheio aí nas Isso aí não não é tão incomum. Não. Você vai aqui na metade aqui do Oceano Atlântico, entre Brasil e África, tem a dorsal mesoatlântica. A dorsal mesoatlântica basicamente é isso aí. Você vai na Islândia, você vê basicamente isso aí saindo do seu pé. Nossa. É que a Islândia tá na dorsal, né? A dorsal passa no meio dela. Perfeito. Se dependendo do lugar que você vai, você vê isso aí saindo do seu pé. Então, e por isso que ficou muito interessante, porque hoje você não precisa levar isso para o laboratório. Você vai lá, você mergulha, você mede os elementos que estão saindo ali, você mede o que tem nessa fumaça aí que está saindo, entendeu? Então todos esses elementos aqui que o professor falou, você consegue detectar todos eles aí. Sim. Então você tem a água, está em volta. Você tem a energia, que é a energia que está vindo lá do interior da Terra, do manto e tudo. Sim. Isso aqui é um vulcão submerso. E você tem os elementos químicos. Mas seria muito mais fácil isso do que a sopa e os raios. Exato. Aí foi evoluindo essa ideia, Sei. né? O pensamento científico é assim que vai acontecendo. E tem outras, tem um sujeito chamado Maruyama, um japonês, que ele acha que pode ter sido até em um reator de urânio, mas assim, é natural, associado a geyser. Então assim, tem o geyser, não sei como é que fala em português exatamente, mas tem outras hipóteses também, mas assim, a mais corroborada é essa aí,
das fontes hidrotermais. E o caminho, Vilela, assim, que isso talvez tenha acontecido, seja o início de uma quimiossíntese, utilizando, por exemplo, H2S, sulfeto de hidrogênio, certo? Aí junta ali com o CO2, que tinha na água bastante, porque foi sendo sequestrado, o oceano sequestrou isso da atmosfera primitiva da Terra, e os resultados disso são os compostos de carbono. Isso é que a gente chama de metabolismo. Tá. O que mais precisa para a vida? Precisa de uma membrana que vá ser um envoltório desse metabolismo, que é o que a gente tem hoje nas nossas células. Não é tão complicado fazer uma membrana dessa. Tá? É uma membrana que a gente chama de bilipídica. Ela tem um lado que ela gosta de água, outro não. Um lado que não gosta de água fica assim, um junto com o outro. Não é um negócio tão complicado assim. Tudo isso, não estou dizendo que é fácil fazer vida. Tá? E a gente não conseguiu fazer até hoje em laboratório. Mas assim, não é nada implausível que tenha sido formada essa membrana. E aí vem o último, digamos assim, ingrediente para a coisa, que é um material replicador. Que você consegue replicar essa célula, né, que é o nosso DNA e o nosso RNA. A partir daí, você começa a ter seleção natural, e aí vem a evolução como a gente conhece, chegando até onde nós chegamos aqui hoje. Estamos falando aqui, a gente é produto desse processo todo. E por isso que eu gosto de vulcão, porque em vulcões já foi... Da onde que surgiu o tal do RNA, por exemplo? Então tem estudos que mostram rochas vulcânicas perto de vulcão, rochas vítreas que a gente chama, com pedaços de RNA ali. Então existe hoje uma hipótese, não estou falando que é isso, viu, pessoal? Uma das hipóteses diz que partes do RNA e tudo podem ter surgido de vulcão. E aí a Terra é muito boa, porque a Terra, além de ter as fumarolas lá no fundo do mar, ela tinha vulcão na superfície. Perfeito. Então você tinha toda essa condição e aí vai entrar um negócio que é muito recente que o pessoal tem descoberto. Para a vida... Para tudo isso acontecer, você tem que ter vários ciclos funcionando aqui. O ciclo da água, todo mundo aprende aí na quinta série, né? A água evapora, forma nuvem e tal. Tem um ciclo muito importante que é o ciclo do carbono. Então, o carbono ele precisa ser reciclado na Terra também. E aí as placas tectônicas são fundamentais. Então, hoje, o pessoal da astrobiologia já sabe que para você encontrar vida em algum outro lugar no universo, esse planeta... basicamente ele tem que ter placa tectônica. Se ele for um blocão sólido, único assim, dificilmente vai ter vida. Você tem que ter esse ciclo acontecendo, entendeu? Movimento das placas, energia rolando. A energia, porque a placa, ela tá, de um lado tá sendo destruída, então você tá pegando material aqui e jogando para dentro da Terra. Esse material vai ser reciclado aqui no manto. E ele vai ressurgir na dorsal mesoatlântica, nessas fumarolas. Então, as fumarolas, na verdade, no planeta Terra, elas estão trazendo material reciclado. E esse ciclo aqui, isso é muito importante naquela coisa que a gente está falando da vida se manter. Para a vida se manter e se propagar, isso aqui é fundamental. Porque se não tiver... Pode ser que surja a vida, só que pode ser que ela não dure muito tempo, porque você não tem esse processo de reciclagem. O que acontece se não se reciclar? Porque aí você não tem um ciclo, aí a vida não... Você não vai... Pode acabar a energia, por exemplo. Exato, o H2S. O H2S. Que é por isso que talvez não tenha sido na superfície, que você não tem esse input tão constante quanto você tem lá no fundo do mar, nas fumarolas, nas fontes hidrotermais. É isso. Isso aí é top, isso aí assim é o... E o resumo assim da ópera dessa coisa, porque até agora a gente não tem muita evidência fóssil. Isso aqui são evidências indiretas do que a gente está vendo agora ali no fundo do mar. Mas o que é mais plausível que tenha acontecido é que dessa quimiossíntese, que não está usando a luz do sol ainda, tá? Ainda não chegamos na fotossíntese, utilizando H2S, perfeito, ou outros compostos ali que vêm das fontes hidrotermais, para você fixar o carbono. Isso não é tão eficiente do ponto de vista de fixação do carbono. Em algum momento, começou a se utilizar a energia da luz. Pode ter sido uma luz geotermal lá das fontes hidrotermais, mas provavelmente foi do sol. Num primeiro momento, muito provavelmente continuou sendo H2S. Só que aí a luz do sol aumentou muito a produtividade, ou pelo menos a eficiência desse negócio. Até que em algum momento, muito provavelmente há 2,4, 2,5, 2,7 bilhões de anos, agora a gente vai falar de fósforo. A gente começa a ver na Terra uma coloração mais do laranja para o vermelho, indicando que você começa a ter oxigênio que está oxidando o substrato. Tá. Não sei se você ouviu falar da terra roxa que tem lá no Paraná. Não é dessa época, a terra roxa é do Mesozoico. Mas é o que aconteceu também. Os grandes derrames basálticos que teve aqui no Brasil, quando a África e a América do Sul se separaram no Mesozoico, teve enormes derrames basálticos.
Eu não sei se já foram para as cataratas do Iguaçu. Opa, Já. Você eu tem... sou da Terra Roxa. Minha avó ficava pistola com a gente. Pronto. Não entra em casa! Porque é a terra que encarde a casa no Paraná. Isso. Aí você vai nas cataratas, tem aqueles 3 saltos bonitinhos. Cada salto daquele é um grande derrame, camadona, é um isso grande derrame basáltico que teve naquela época. E o ferro que estava misturado, que depois virou solo, oxidou, e aí fica a terra roxa. Que esse roxo não é de roxo, vem de rosso, do italiano, que quer dizer vermelho. É. Né? Porque ela era devia se chamar terra vermelha. Mas, então, quem já viu Terra enferrujada. Os caras chamam de pé vermelho por causa do É barro isso. dela. É. Perfeito. Só que assim, quando você vai olhar 2,4 bilhões de anos, você vê a mesma coisa. Você vê algo semelhante, que é uma evidência muito forte, que você tinha oxigênio agora na atmosfera, que não tinha antes, e que começou a oxidar. Então, o que aconteceu? A fotossíntese que tinha antes, usando luz do sol, usava o H2S. E um grupo de bactérias, que são as cianobactérias, que a gente já tinha mencionado, começaram a usar o H2O. O que é essa tal da fotossíntese? A fotossíntese vai pegar o H, o hidrogênio, vai pegar o CO2 do ar, vai juntar esse negócio e vai formar glicose e outros compostos de carbono. E o que acontece com o oxigênio? Volta para a atmosfera. Então, esse processo... É um outro ciclo. Perfeito. Que é um outro ciclo. E é por isso que a gente tem oxigênio nesse planeta e nos outros planetas não tem. E é por conta deste evento que aconteceu ali 2,4, 2,5, 2,7 bilhões de anos, que depois nós animais conseguimos evoluir respirando esse oxigênio e comendo os compostos de glicose que são fixados do CO2 pelas cianobactérias e as plantas que vieram mais para frente. Né? Então, isso é um resumão da história da vida na Terra. Por que eu estou falando 2,4, 2,5, 2,7? Porque o primeiro oxigênio que foi liberado provavelmente reagiu com o solo para dar essa terra. Ele não ficou livre de cara. Ele começou a ficar livre um pouquinho depois. Mas aí a gente começa a ter a evidência, Vilela, na rocha. E antes disso, há 3,5 bilhões de anos, a gente tem evidência na rocha também, de pequenas camadas de bactérias chamadas de estromatólitos, que pode ter sido uma fotossíntese que a gente chama de anaeróbica, que não utilizava H2O ainda, utilizava H2S como fonte de elétrons, mas já tinha esse negócio. Por isso que eu gosto de falar que a gente teve, na verdade, 6 grandes extinções de massa. Porque quando a fotossíntese aeróbica, essa de 2,4, 2,5 bilhões de anos, ela acontece e esse oxigênio é liberado, a galera que não utilizava oxigênio... Morreu todo mundo, né? Exato. Então ali a gente já teve... Teve uma linha de corte aí já. Isso, só que essa, que é interessante, essa foi uma extinção causada por organismos vivos. A dos dinossauros, a do final do Permiano, foram processos alheios, né? Foi a queda de um asteroide lá nos dinossauros. Lá no Permiano a gente acredita que tem sido vulcanismo e que em ambas levou a mudança climática, né? Assim, o que mata mesmo é a mudança climática, tá? No fim das contas é isso. Tá? Não dá tempo dos animais se adaptarem e coisa desse tipo. Só que assim, o que tem a ver essa primeira extinção com talvez a sexta ou sétima que está rolando agora é que são organismos vivos que... Nós mesmo que estamos se matando. Só que agora somos nós. Tá? Agora somos nós... Interferindo. Que potência... Eu acho que a gente está longe de chegar nesse ponto ainda. Tá. Quer dizer, não sei. Vamos bater debate isso aí depois. Mas acho que assim, ainda está um ponto de volta desse negócio. Ainda dá tempo. Mas aí, a partir de 3.5, e particularmente a partir de 2.4, a gente começa a ter evidência na rocha desse negócio. E aí, assim, aí fica um pouco mais difícil de refutar, sabe? Eu entendo, assim, que muita gente, por várias razões, eu não acredito. Cara, assim, você olha o estromatólito ali... Tá impresso lá. Tá impresso o negócio. Estromatólito é uma das coisas mais bonitas que tem no mundo, cara. Eu tenho, Você já né? viu? Claro. Ah, Pô, eu estudo estromatólito. Por quê? O estromatólito é o pré-sal. O petróleo do pré-sal, ele tá todo em estromatólito. Estromatólito é um tipo de rocha que é formada por bactérias mortas. As bactérias foram morrendo e foram formando um tapete assim, ó. E aí isso, lógico, né, com o passar do tempo solidificou, virou fóssil de bactéria. O estromatólito basicamente é isso. Por isso que o Perseverance, que está lá em Marte, o que ele está atrás? De estromatólito. Porque um satélite em órbita de Marte fotografou aquela cratera onde está o Perseverance e viu sinais de coisa que é parecida com o estromatólito. É isso aí, ó. Isso. Só que esses aqui são modernos, né? Esses são vivos, isso aí tem hoje. Esses são formados por cianobactérias. Os primeiros provavelmente não foram. Isso é vivo? Isso aí é vivo. A camada superficial desse negócio é vivo. Isso aqui é porque hoje tem... Onde tem muito estromatólito hoje? Bahamas. Ah, é? Tanto que um adendo aqui, quando descobriram o pré-sal,
O pessoal da Petrobras foi fazer viagem de campo nas Bahamas. Eles mergulhavam nas Bahamas para estudar. O lugar onde tem estromatólito desses antigos é Austrália, tem bastante, e a região dos lagos no Rio de Janeiro. Lagoa Santa. Então, Lagoa Santa aqui no Brasil é um lugar onde os geólogos vão muito estudar esse tipo de... Mas não são eles. Esse aqui é um estromatólito moderno. Mas esses antigos aí, de 3 e tantos de anos atrás, tem muito na Austrália e tem muito na região dos lagos aqui no Rio de Janeiro. Então a gente estuda essa rocha. Ela é muito importante. E se a gente descobre isso aí em Marte, e o Perseverance está lá para isso, está provado que teve vida em Marte. Porque aqui não tem dúvida. Estromatólito, esse tipo de rocha, só tem uma origem, que a origem dela é biológica, entendeu? Então, assim, ao caso não surge um negócio desse, sabe? Realmente é bactéria crescendo em cima, é uma camada crescendo em cima da outra que forma é uma espécie de um recife. A gente chama de tapete, hoje são os recifes, né? Os recifes de corais atuais, Sei. daqui a milhões de anos eles vão virar estromatólito. Ah, é? É. O que a gente fala que o estromatólito é um tapetinho de bactéria. Isso, um tapetinho, que é um tapetinho de bactéria morta. Entendi. Isso aí daqui milhões de anos vai virar uma camadinha, entendeu? Então, os geólogos daqui milhões de anos, eles vão estar lendo essa rocha lá, olha aqui, ó, na Terra lá tinha e tal, entendeu? Então isso aqui é demais, cara. Então o pessoal vai na Austrália, faz viagem de campo pra caramba, e em outros lugares aí, e a gente estuda o estromatólito, ele é muito importante, e pro Brasil, mais ainda, porque o pré-sal, porque dentro disso aí, isso aí tem uma porosidade altíssima. Porque, imagina que é bactéria. É. Isso aí não é rocha, né, dura assim, é bactéria. Então, você tem uma bactéria, você tem outra, tem um espaço. E no espaço entre elas tem petróleo pra caramba, que é o pré-sal nosso. O pré-sal nosso é todo estromatólito, todo. eu acho que o resumo da ópera é assim, 3,5 bilhões de anos pra cá, a gente tem evidência na rocha, certo? O que aconteceu do 4,5 bilhões até os 3,5 é que fica num campo um pouco mais hipotético, mas com várias evidências de fato, de fontes hidrotermais. E aí um paper que foi publicado agora no mês passado, eles fizeram uma reconstrução filogenética da vida para tentar estimar a idade desse que a gente chama de LUCA. É o Last Universal Common Ancestor, é o ancestral comum de toda a vida no planeta Terra. E utilizando taxas de mutação de DNA, se chega numa idade de cerca de 4,2 bilhões de anos, tá? Então, o que está se fechando, digamos assim, um cerco, e não é o primeiro artigo que fala isso, de que a vida provavelmente surgiu ali entre o 4,5 e o 4 bilhão de anos da Terra. Ou seja, foi nos primeiros 500 milhões de anos que provavelmente essa coisa aconteceu, sabe? Claro que assim, a gente não tem fósseis muito bons. Aí é realmente uma evidência indireta de reconstrução filogenética. Fóssil mesmo começa a 3,5 e evidência de fotossíntese aeróbica, ou seja, em que a luz do sol, o que ela faz? Ela quebra a molécula de água, hidrogênio vai para a glicose e oxigênio vai para o ar. Isso começa a cerca de pelo menos 2,4, 2,7 bilhões de anos. E quando isso acontece, a partir daí, aí a vida mais complexa pode começar a se formar. Então, essa cianobactéria que começou a fazer fotossíntese, ela vai virar lá na frente o cloroplasto das plantas que estão aí fora. Isso tem uma forma, esse primeiro ser, essa primeira... Aqui a gente acredita que ele era unicelular ou formando pequenos agregados multicelulares. Porque o estromatólito mostra isso, né? Que, na verdade é o agregado de várias e várias bactérias, entendeu? Vai juntando aquilo ali, vai formando aquela aquele... Isso se forma por quê? Qual é a função? Existe uma busca pela... Ele se multiplicar. Ele se multiplica por quê? Não sei se essa pergunta nem cabe. Entendi. Então essa é uma pergunta interessante, porque eu gravei um podcast lá com o Fermento lá do Sem Groselha. E aí eu falei assim, nós temos consciência, eu dei meio que entender que o resto da vida não tem. E aí alguém botou lá nos comentários, mas o organismo unicelular, cara, ele sabe às vezes, por exemplo, um paramécio, ele é unicelular, ele é uma célula só. Mas ele vai no lugar, ele bate, ele volta. E aí o pessoal perguntou, cara, o organismo unicelular não tem consciência também? Muita calma nessa hora. E cara, a galera tá trabalhando nessa linha. Claro que assim, é um pouco da semântica do que é consciência. Porque quando a gente fala de consciência, muitas vezes a gente pensa na autoconsciência, ou seja, na consciência própria de você saber que você é você. Né? Isso é a gente, chimpanzé e orangotango, basicamente, as 3 espécies no planeta Terra que tem essa consciência própria top, vamos botar dessa maneira. Mas num certo nível, os outros organismos também têm consciência, certo? Então, assim, aí fica essa questão, né?
Como é que o organismo sabe? E aí é no nível da química. Mas se você parar para pensar, na gente também é no nível da química. Porque o que está acontecendo aqui dentro do nosso corpo é elétron passando por neurônio, cara. Por que você come? Exato. Porque te dá fome. Por que te dá fome? Porque dispara uma coisa que leva você a ter o seu organismo avisando. Tá na hora de você comer alguma coisa. Porque quando você fica doente, você fica quieto. Porque quando você toma alguma coisa, opa, melhorei e tal. É química. Tudo é químico. Tudo é químico, cara. É química, então é isso, né? Então, por exemplo, agora estamos aqui à noite, já tá começando aquela fominha, assim. Então você já tem o sistema de insulina, ele já tá começando, ele tá te avisando. Eu não preciso pensar, eu quero sentir fome. Não, meu corpo tá dizendo, Beto, vai lá, ó, tem um Então, mas tudo isso para te manter vivo. Perfeito. E na teoria de passar o DNA, passar sua informação para frente e a vida se prolongar. Mas por quê? É essa questão, assim. Por que esses tinha essa vontade de se multiplicar? Mas a pergunta é, será que, assim, por que perguntar isso por quê? Entendeu? É uma pergunta, assim, um pouco assim... Por que não fazer... Por que fazer isso ao invés de não fazer? Muito bem. Tem um sujeito, acho que ele é do MIT, chamado Jeremy England, se eu não me engano. O que ele sugere é o seguinte, tem uma coisa chamada entropia. Né? Entropia é um negócio que basicamente aumenta a desordem na coisa. E ele veio com uma sugestão uns anos atrás. Porque isso vai contra a entropia, se for pensar. A vida vai meio contra a entropia, mas ele está argumentando o seguinte... Só explicar o que é entropia, né? É esse aumento do caos constante no universo e até aumento da desordem. O aumento da desordem. E a vida, na verdade, parece uma organização em vez de desordem. Mas eu quero entender o que não, é exatamente isso. Pegaram a segunda lei da termodinâmica e tentaram aplicar ela para a vida, né? Há uns 100 anos. Mas o que esse cara está dizendo é o seguinte, é que talvez pela entropia a vida seja quase um produto necessário desse negócio. Que qualquer lugar que você tenha essa desordem química acontecendo, você pode ter evolução da vida. Eu não sei se eu concordo com ele, mas assim, existem alguns argumentos, né, até do ponto de vista filosófico nesse sentido, mas o que eu posso falar, Vilela, é que foi muito disso ao acaso, porque, cara... Porque essas reações químicas que estão acontecendo, o que está acontecendo quando o oxigênio nas nossas células aqui está pegando os elétrons, certo? E a passagem desses elétrons é que vai gerar o chamado ATP, que é o pacotinho de energia que a gente usa para mexer músculo, essa coisa. Ele está oxidando, né? Então o oxigênio, a gente diz que ele reduz, ele oxida outra coisa. É a mesma coisa que acontece quando você põe um garfo de ferro na água. Por que o ferro enferruja? O que é a ferrugem? Ferrugem é a oxidação do ferro, por isso chama ferrugem. Então isso aí, cara, qualquer pessoa que já viu ferrugem sabe que esse negócio acontece naturalmente, não precisa de vida para a ferrugem acontecer. E o que são essas reações químicas no nosso corpo? São reações de oxidação, de redox, que a gente chama. Certo? E o oxigênio o oxigênio adora um elétron, adora dois, né? Ele vai pegando os elétrons aí. Então, o que a evolução fez é um sistema em que o oxigênio que a gente respira, esse oxigênio está entrando pelo nariz da gente agora. Tá? Lá na nossa célula vai pegar esses elétrons num processo que chama fosforilação oxidativa, tá? Não preciso entrar nos detalhes, que gera essa energia. Então é basicamente pegar uma química que já acontece naturalmente, fecha ela num pacote com uma membrana e com um material duplicador. Isso é a vida. Não estou dizendo que foi fácil fazer esse negócio, tá? Mas assim, o que tudo indica... Tentativa e erro, uma hora deu certo e... Mas nesse começo aqui que a gente tá falando, não tinha muito porquê. Porque essas coisas começaram a se aglomerar e essa grande aglomeração de bactérias e de coisa e tal começou a mudar a atmosfera da Terra. O básico foi, não tinha o porquê, né? As coisas começaram ali, juntou aqueles elementos, juntou aquela energia, formou um negócio lá. Aquele negócio começou a juntar com o outro, começou a cobrir. Quando começou a cobrir a Terra, que é essa mudança de cor, né? Começou a roubar o CO2. Perfeito. Começou a mudar o CO2, mudou a atmosfera. Mudou a atmosfera, deu condições para outra química, outras combinações químicas surgirem. E aí as coisas foram indo. Então não tem muito porquê. Isso aí foi acontecendo à medida que as mudanças iam acontecendo com o planeta, né? Olha uma história bem bacana. Tem um período lá do Paleozoico, 300 milhões de anos, chama Carbonífero. Por que chama Carbonífero? Porque gerou essas jazidas de carvão que a gente tem hoje, né, para a Revolução Industrial, essa coisa toda. Agora, por que formou tanto carvão nessa época? Porque, de novo, eu estou tentando mostrar que o acaso, o imprevisível, vai mudando a nossa atmosfera e vai mudando a Terra. Porque as plantas, elas evoluíram há cerca de 475 milhões de anos, quando elas invadem o ambiente terrestre. Plantas muito simples, musgos, samambaias, coisas desse tipo.
Lá no Carbonífero começaram a formar as grandes gimnospermas, com troncos. E o que faz a madeira ficar dura? É um composto chamado lignina, certo? Nesse ciclo do carbono, do oxigênio, o que acontece? A gente está botando oxigênio para dentro e está soltando o nosso gás carbônico. As plantas estão fazendo o contrário, estão pegando o gás carbônico e estão liberando o oxigênio. Só que quando a planta morre, o organismo decompositor, uma bactéria, um fungo, ele vai usar esse oxigênio para fazer a decomposição dessa planta, aquele oxigênio que a planta soltou. Mas o que aconteceu nessa época foi o seguinte: essas grandes árvores fizeram muita fotossíntese, então botaram muito oxigênio na atmosfera. Quando elas morressem, esse oxigênio deveria ser utilizado, só que nessa época não tinha bactérias eficientes para quebrar a lignina ainda. Então o que aconteceu? Essas plantas todas fossilizaram, formando as grandes jazidas de carvão, e o oxigênio continuou na atmosfera, ele não foi utilizado para quebrar. Então, os níveis de oxigênio, que hoje são de 21%, nesse período do Carbonífero chegaram a 35%. E aí o que aconteceu? Os insetos que precisam de oxigênio nas suas traqueias, eles chegaram a tamanhos gigantescos nessa época. Uma libélula, que hoje é um negócio desse tamanho, chegava a 70 centímetros de diâmetro. Libélula! Cara. De 70 centímetros de diâmetro. Eu tenho um colega meu lá na Federal de Santa Catarina, o Luiz Pinho, ele tem um modelo. Ele traz assim. Por quê? Porque tinha muito mais oxigênio. Porque você não tinha bactéria para quebrar a lignina desse. Então, Vila, só que isso não tem uma direção. Não tem assim, agora vai evoluir. Cara, assim, a seleção, o princípio da seleção natural é que essas mutações, essas coisas vão acontecendo ao acaso. E se elas forem benéficas, elas vão ser selecionadas. E isso vão ser passadas para frente. E vão ser passadas para frente. E isso, né, o Richard Dawkins ele bate nessa tecla. Isso é provável. A gente não sabe como é que vai ser uma vida no outro planeta. Mas a gente pode ter uma boa chance de certeza que vai ter seleção natural lá. Porque para ter, no conceito de vida, ter um replicador, que é o DNA, né, é algo semelhante a uma célula, a seleção natural, ela muito provavelmente ela é universal, né, se a gente tiver vida em outros planetas também, que é uma ideia muito... Então, assim, é uma coisa assim, essa coisa do sentido, do porquê, a gente tem que questionar se faz sentido a gente perguntar se faz sentido, entendeu? E a gente só acha que faz sentido porque a gente está aqui e é fruto de toda essa evolução. Sim. Os outros planetas onde não aconteceu isso, não tem alguém se questionando por que aconteceu. Porque não aconteceu, não é? Ou tem, a gente não sabe, né? Exatamente. Mas é o lance do exemplo, acho que foi o Loss que falou da poça d'água, né? Da água que está contida dentro de um buraco e ela fala, pô, eu caibo perfeitamente dentro desse buraco. Ah, né? Sim. Não é? Mais ou menos isso. Eu até fiz uma brincadeira outro dia no Instagram, que assim, o pessoal tava falando, né, como é que seria vida em outros planetas. Eu fiquei pensando, né, será que lá também tem gente perdendo tempo fazendo besteira? Ou será que tem gente se questionando sobre o porquê? Fazendo um podcast sobre, né? Imagina. Exato. Às vezes tem um Vilela lá, não sei aonde lá. Mas sabe o que eu acho interessante, assim, Vilela e Sacani? Essas equações, eu sei que são os nomes complicados, fosforilação oxidativa. Os alunos da biologia geralmente não gostam, né, da disciplina de bioquímica. Eu não sou bioquímico não, tá? Mas eu, lá na USP, eu fiz lá com um cara chamado Walter Terra e Bianchi, que eram os professores, a gente tinha que desenhar mitocôndria, essa coisa, mas se você entende isso, se você entende a respiração celular, que ocorre numa organela chamada mitocôndria, e a fotossíntese, cara, você entende, grosso modo, como a vida funciona no nível químico no planeta Terra. E aí você entende que essa química, que ocorre tanto na vida quanto fora da vida, ela explica o fluxo de energia e como essa coisa acontece. Então, assim, é claro que, né, não estou assim querendo dizer, cada um pensa o que quiser sobre a origem da vida, mas assim, são explicações, assim, tudo faz sentido. É tudo congruente, mostrando que é possível que tenha acontecido. E tem esse carbonífero aí, cara, é só isso, você vai em minas de carvão, ué. É só em minas de carvão. Lá em Santa Catarina mesmo tem, né? Então, lá no sul, Lá no sul tem as minas de carvão. Então você vai lá e você pega o carvãozinho ali, meio e fala aí, ó. Tá vendo? Tá aí, ó. Então ele veio da onde? Aí você começa a estudar para ter aquela quantidade que tem que ter acontecido. E aí que o pessoal faz. Então, é isso. E por que a gente tá aqui, né? De novo, ninguém podia prever que ia cair um asteroide, né? Há 66 milhões de anos. Se não tivesse caído esse negócio, cara, não estaria aqui Vilela, Sacani, Beto, galera que tá em casa aí assistindo a gente, tendo essa interação nesse momento. Podia ser que fosse, sei lá, um descendente, uma ave, fosse algum organismo, né, que tenha desenvolvido essa inteligência e essa consciência. Embora, sim, as evidências indicam que inteligência e consciência tem a ver com espécies que vivem em grupo,
né? Então, dinossauros eram um pouco mais limitados, mas tinha dinossauro que vivia em grupo também. E o legal da extinção é isso, porque cada extinção em massa, ela preparou as condições Para próxima tipo de vida aparecer. Todas as aí que a gente fala. Mas sem ter muita certeza do que vai Do que vai acontecer. acontecer. Pega do asteroide dinossauro. Basicamente, o que aconteceu foi uma diminuição de produtividade. Qualquer bicho com mais de 25 quilos, grosso modo, morreu. Né? O que era menor do que 25 quilos foi. Então aquele bichinho que estava de lado ali, um mamíferozinho, tá? Pô, e daí. Hora dele. Vai lá, vai brilhar agora. Imagina, desse bichinho, cara, saiu a baleia azul, que é o maior organismo que já viveu na face da Terra. Um animal que tem 30 metros de comprimento. Né? Cara, o dinossauro, vamos supor que o dinossauro pudesse estar fazendo um podcast aqui a 60. Nunca ia passar pela cabeça. Quer ver que eu nem mexi o bracinho. Tiranossauro. Tiranossauro aqui com aqueles bracinhos aqui, né? Família dinossauro, lembra dentro da família dinossauro? E da mesma maneira que daqui a 10 anos pode acontecer alguma coisa e que a gente não faz a menor ideia que vai acontecer. Que as baratas vão evoluir para alguma coisa, né? O tardígrado que eu trouxe aqui, ou algum outro organismo que vá realmente que vá para frente, né? Mas assim, essa coisa dos porquês é uma pergunta que eu nem faço muito, assim, sabe, Vilela? Claro que a gente faz do ponto de vista filosófico, né? Busca, às vezes, o sentido da vida numa questão de propósito, coisas desse tipo, que é interessante mesmo. Eu acho, não estou dizendo que não é importante esse tipo de coisa, mas quando a gente fala assim da vida, né, basicamente é química, né?